Olá, bom dia, aliás, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas que essa palestra, né, essa conversa será exibida nesse primeiro Congresso Brasileiro de Psicanálise. Cumprimento a todos que estão vendo essa palestra, né? Cumprimento o Centro Psicanalítico Psicoanálise pela iniciativa e a ideia nessa palestra, eu sou o Marcos Castro, sou psicanalista, é uma conversa, na verdade, sobre a perversão, né? Passando um pouquinho antes pelas estruturas clínicas, apenas para que possamos nos localizar aonde podemos encontrar o sujeito, né? Então, como eu não sei como cada um de vocês, nesse momento, se encontra, nesse momento que vocês estão acessando, né, essa conversa sobre perversão, um novo olhar, na verdade, não seria um novo olhar. É algo que eu venho percebendo na clínica, mas que Freud, na sua genialidade, já deixou uma válvula de escape no seu livro, volume 18 da edição Standard Brasileira da Imago, que eu vou citar mais para frente. Ele já deixou uma válvula de escape para isso que nós vamos ver hoje. E, retomando então, como eu não sei como cada um está nesse momento, eu sugiro que a gente dê uma olhada para essa obra maravilhosa do Picasso, A Mulher que Chora, porque a gente está começando essa conversa, né, com essa obra e pretendo encerrar com essa obra. Então, notem, vou dar um minutinho aqui para a gente olhar para essa obra que eu acabei escolhendo para nortear um pouco dessa nossa conversa, tá? Muito bem. Tudo que eu começo na psicanálise, palestras ou qualquer evento, eu gosto de começar com essa pergunta, né? Por que a psicanálise? A psicanálise é algo que nos fisga, né? Não à toa estamos aqui nesse congresso, vários psicanalistas, provavelmente estudantes, pessoas no percurso, pessoas interessadas. E a psicanálise é algo, como eu disse, que nos fisga. Se não me engano, Zimmermann cita uma metáfora também maravilhosa a respeito disso, que esse fisgar é como que lançar o anzol no lugar certo, na profundidade certa, né? Essa profundidade seria o inconsciente, né? Então, realmente, a psicanálise fisgou a todos nós, e eu percebo, na clínica, nos eventos que eu participo, que esse fisgar, na grande maioria dos casos, tem a ver com fisgar pela dor, pelo sofrimento, né? E essa é a função da psicanálise, acolher. Acolher essas questões do afeto, através da escuta, da associação livre, da elaboração, ou hoje, quando a gente fala construção, da interpretação, da transferência, das resistências. E, por isso, a ideia é, nesse fisgar, e trabalhar um pouquinho a questão da perversão, num olhar, como eu disse, que eu venho, talvez muitos de nós venhamos perceber cada vez mais na clínica.
E a ideia para isso é que antes a gente passe por uma breve contextualização nessa conversa, apenas para que nos localizemos e localizemos também o sujeito, né? Então, desde Freud, a gente tem essas estruturas clínicas, a neurose, a perversão e a psicose. A neurose, nas suas clássicas, neurose histérica, obsessiva e fóbica. A psicose, né, esquizofrenia, paranoia, melancolia. Surgindo aí alguma coisa desde Jacques Miller também sobre as psicoses ordinárias, que não é o foco aqui. E a perversão, que é o nosso foco. Temos vários casos, né? Cito alguns aí: o sadismo, o masoquismo, o fetichismo, exibicionismo, e em especial, que nós vamos conversar aqui um pouquinho, esse outros. Então, nesse quadrinho, sem nenhuma intenção de qualquer padronização, né? A psicanálise não tem isso, mas apenas para que nós nos localizemos. A neurose, a fase de fixação das neuroses, ocorre na fase anal e fálica. O sujeito, o que ele faz? Ele faz os sintomas, né? E o que vem para a gente na clínica, né? O sujeito quer ser decifrado. Na psicose, a fase de fixação se dá mais primitiva, né? Na oral e na anal. O que o sujeito faz? Delírios, alucinações. E o que vem para a gente? A foraclusão, que é esse viver em outra realidade. E a perversão, que é o que nos interessa nessa conversa de agora, de hoje. A fase de fixação é fase fálica, sem dúvida nenhuma. O que o sujeito faz? Ele faz o fetiche, né? E, normalmente. E o que vem para a gente? A recusa da lei, a recusa do falo, por que não a recusa da castração, né? Muito bem. Caminhando um pouco mais nisso, passar o slide aqui, caminhando um pouquinho mais, só para a gente, ainda nessa parte de uma breve localização, né? A gente tem as fases do desenvolvimento psicossexual: oral, anal, fálica, latência, genital, e eu inseri aí a fase adulta. Mas tudo acontece, nós sabemos, no Édipo, né? Nesse conceito, sem o qual, como muito bem coloca o Nasio, tem um livro dele, eu pus a imagem aí, chamado Édipo, e o Nasio coloca que, se não fosse o conceito do Édipo, nós, psicanalistas, estaríamos um pouco perdidos sem esse conceito, né? Então, como o nosso foco é a perversão aqui nessa conversa, o sujeito passou pela fase oral, anal, e na fase fálica, onde vai haver a identificação da sexualidade, né? E o que acontece? No conceito normal, usual, digamos, de perversão, nessa identificação pode haver alguma coisa que não bem tenha sido passada nessa fase do Édipo, ou na castração, caso tenha ocorrido angústia proveniente dela, e se não tiver ocorrido a castração, falando de modo amplo, né, nos recalques que virão pelo resto da vida do sujeito, né? Então, tudo leva a gente para essa fase do Édipo, e nessa tensão primária que a gente deve ter na clínica, a essa fase, a esse conceito do Édipo e da castração, né? Então, já que falamos em castração, apenas para que possamos, como eu disse, ainda no momento de localizarmos o nosso trabalho, essa conversa de hoje,
o que vem a ser, então, para a gente lembrar a castração? É algo que ocorre nessa fase edipiana, que é um entendimento limitante, um processo natural e necessário de simbolização, estamos falando aqui da criança, né? De uma força impulsora da humanização e socialização desta criança. Ou seja, para ficar mais fácil, né? Para a gente entender, é mostrar à criança, isso vem ocorrendo nesta fase do Édipo, fase anal, fase oral, anal e fálica, vai terminar na fase fálica, tendo ocorrido ou não essa castração, que é nada mais do que a criança entender que tem limites e que os seus desejos não serão satisfeitos. Isso, tendo alguma resolução não muito boa na fase fálica, trará situações, normalmente, esse novo olhar que nós vamos querer mudar um pouquinho nesse papo, trará situações sexuais, né? Que nós vamos ver que vamos nos referir já a questões de sexualidade, de libido, né? Que na noção normal de perversão acaba tendo realmente uma conotação sexual. E nós vamos tentar mostrar nessa conversa que nem sempre é assim, né? Então, trazendo aí uma citação de Laplanche e Pontalis, que eu particularmente gosto muito, o complexo de Édipo, que eu prefiro também, como Laplanche e Pontalis chamar de percurso, é onde pode ou não ocorrer essa castração, essa colocação da lei, no sentido do falo, né? De limites. E ela é encontrada, a castração, invariavelmente em toda análise. Ou seja, lembrando daquelas estruturas que nós comentamos, ninguém escapa nessa fase edipiana a que venha a ser encontrado futuramente em uma dessas estruturas, não necessariamente de forma psicopatológica, isso vai depender da intensidade dos sintomas. Muito bem. Então, caminhando mais um pouquinho para seguir o tempo aqui que nós temos para esse bate-papo, nada melhor que um retorno a Freud, né? Na edição Stern brasileira, volume 18, eu uso da Imago, Freud coloca para a gente o seguinte: os desvios sexuais, nós estamos no século XX, aí comecinho, 1920, 22, ou perversões, tais como, ele cita alguns, ou algumas, fetichismo, masoquismo, sadismo, ele ainda inclui aí o narcisismo, voyeurismo, pedofilia, entre outros, conceituam-se como forma de discutir a dinâmica do direcionamento e fixação da libido. Agora, um ponto importante para a sequência desse nosso trabalho, desse conversa de hoje. Nesse sentido, o objeto sexual, alvo de prazer, e o objetivo, ato que visa o instinto sexual, vamos guardar essa questão do objetivo, são, por algum motivo, desviados em relação ao ato sexual normal. Lembrando que Freud está ali em Viena, Áustria, início do século XX, né? Por algum motivo, desviados em relação ao ato sexual normal, que para Freud, à época, ele coloca como obtenção de prazer por penetração genital com uma pessoa do sexo oposto. No entanto, Freud, em sua genialidade, já deixa para a gente uma válvula de escape aí para esse conceito da perversão. Qual é essa válvula de escape? Nessa mesma referência, nesse mesmo livro. A libido é essencialmente natureza sexual, ok? Pensando na sexualidade enquanto libido. Apesar de poder ser dessexualizada no que se refere ao objetivo, ou seja, ao ato em si, que lá naquela tabelinha a gente colocou o fetiche, né? Então, qual é a ideia
que eu queria deixar para vocês nessa conversa, nessa palestra, né? Zimmermann vem corroborar com isso. Zimmermann é um autor que eu gosto muito, né? Para quem, porventura, está aí no início do percurso, esse livro de manejo clínico, que eu coloco a imagem, eu gosto demais, é excepcional. Zimmermann corrobora com o que Freud deixou para a gente, colocando já algumas questões interessantes. Primeiramente, ele já coloca a questão etimológica, né? A palavra perversão deriva de per mais vertere, que quer dizer por as avessas, desviar, desvirtuar. O vocábulo designa o ato de o sujeito perturbar o estado natural das coisas, de modo que, com sua conduta oposta à normal, desafia as leis habituais, consciente de que, com seus atos, ultraja seus pares e a ordem social na qual está inserida. Ou seja, como eu coloquei lá naquela tabelinha, é uma recusa à lei, uma recusa à castração. Notem que nessa citação de origem do vocábulo da palavra, Zimmermann quer nos mostrar que pode não ter essa sexualização. E ele complementa. Para muitos autores, o conceito de perversão, nos dias de hoje, Zimmermann, esse livro, a minha edição é de 2008, nos dias de hoje, foi estendido esse conceito, dentro e fora da psicanálise, para uma abrangência que inclui outros desvios, que não unicamente os sexuais. Como seriam os casos de perversões morais, sociais, alimentares, institucionais. Muito bem. E Zimmermann continua, tá? Outra citação que eu gosto de me basear, do seu livro anterior, Fundamentos da Psicanálise, ele coloca: um fato essencial é que se deve levar em conta que essa denominação, perversão, tem o inconveniente de estar impregnada de preconceitos, especialmente de ordem moral e ética, o que nem sempre leva à seriedade e à profundidade com que tais pacientes merecem ser compreendidos e analisados por nós, que é a questão de diferenciar muito bem perversão de perversidade. Muito bem. Nesse sentido, o que o Zimmermann nos coloca? Coloca claramente o seguinte: o primeiro, portanto, a perversão. Agora nós vamos lembrar daquela imagem da obra de Picasso, lá do primeiro slide, né? O primeiro, a perversão, alude a uma estrutura clínica que se organiza como defesa contra angústias. Angústias, por exemplo, persecutórias, de perseguição, depressivas e, especialmente, de desamparo. Enquanto o outro conceito, no caso, perversidade, refere-se a um caráter de crueldade e de malignidade, que não é o caso, necessariamente, da perversão. Assim, na perversão, o sujeito não busca primariamente a sensualidade, aí nós podemos entender a parte sexual, a parte genital. Antes, se comporta como uma válvula de escape para provar a si e aos outros que superou as angústias mencionadas. Que angústias? Da castração, no caso, recusando essa castração, né? Que é o que o sujeito, nessa estrutura clínica da perversão, faz, né? A recusa à castração, a recusa ao que seria considerado normal, né? Muito bem. E aí, já indo para o ponto que nós queremos esclarecer, né? Nessa breve fala, nesse papo tranquilo. Na clínica, no manejo, percebe-se que ainda poucos de nós,
compreender melhor, assim, o termo perversão, sob também uma nova ótica de pacientes com características sintomáticas bem tipificadas e comuns entre eles, nas quais os sintomas, vamos lembrar daquele quadrinho, o que vem normalmente, a gente pensa no fetiche, nem sempre, ao surgirem, denotam desvios ou desvirtuações sexuais. Para isso, para tentar exemplificar, eu vou contar junto 2 casos clínicos para tentar demonstrar a que eu quero levar essa conversa. 2 senhoras, uma já falecida, outra não. Obviamente, na escuta analítica, pode-se perceber que essas 2 senhoras, já idosas, tiveram situações não adequadamente percorridas lá na fase fálica. No entanto, enquanto senhoras já idosas, não tiveram sintomas correspondentes ao que era esperado normalmente, por exemplo, fetiche. Mas a gente percebe nitidamente que elas se encontram na estrutura clínica da perversão. Por quê? Pela fala e pelas citações anteriores, ambas tinham uma cisão, talvez parcial, do ego, que as levavam a acreditar nas suas, abre aspas, verdades, fecha aspas. Em outras palavras, elas não diziam a verdade aos seus pares. Com isso, elas ultrajavam a ordem normal das coisas, que é a verdade. E uma delas, por exemplo, dizia a não verdade, referente, por exemplo, ao modo como ela tratava o filho, né? Coisas do tipo, nunca houve violência, etc. E, na verdade, havia, quase que diariamente, falando claramente, ela batia no filho. E a outra ultrajava os seus pares, também não dizendo a verdade sobre a sua, digamos, idoneidade em questões relacionadas a dinheiro, né? Tendo ocorrido fatos dela ter prejudicado muito seus pares, inclusive parentais. Isso tudo já ambas idosas. Portanto, nestes 2 casos, destas 2 senhoras, pode-se perceber claramente tipificado a questão de recusa à lei, recusa à realidade, no sentido não igual ao psicótico, que vive em outra realidade, mas de recusar a realidade na socialização, no que seria adequado, né? Então, essa é a ideia, que nós entendamos que temos cada vez mais no mundo, e Freud já deixou esse gancho para a gente, Zimmermann corrobora. Agora, eu tentei mostrar apenas 2 entre dezenas de casos, onde não necessariamente nós encontraremos o fetiche como aquilo que o sujeito faz enquanto sintoma, né? Muito bem. Então, rapidamente, como isso aqui vai ficar gravado, eu deixo aqui para vocês as referências que eu usei só para esse bate-papo rápido. Tem também os livros que eu citei durante esse papo, o Násio e tal, mas essas são as referências que eu utilizei. Tem aqui meu percurso na psicanálise, depois vocês podem dar uma olhada com calma, né? Mas, em especial, para encerrar, né, e cumprirmos o tempo e, pelo menos, termos tido
o desejo, né, de corroborar para esse novo olhar que a gente tem que estar atento. Se a gente voltar nessa imagem dessa obra A Mulher que Chora, do Picasso, talvez nós vejamos desamparo, angústia, medo, característica persecutória, né? Então, a ideia é basicamente, gente, ou foi basicamente, colegas, organizadores do Congresso, simplesmente desmistificar um pouco essa questão da perversão enquanto estrutura clínica, enquanto um possível traço, que essa imagem do Picasso deixa claro para a gente que traz sofrimento, né? E que nós podemos trabalhar no sentido de melhorar a vida desse sujeito que pode sofrer nesse traço da perversão e que nós devemos procurar identificar que não está relacionado com o que a gente normalmente estava antes acostumado, até na literatura, em questões de fetiches, exibicionismo, sadismo, masoquismo, que, como eu tentei demonstrar nesses dois casos clínicos, repito, de muitos, não veio o fetiche, né? Então, essa foi a ideia. Espero ter lançado uma semente, ou pelo menos ter fisgado na literatura de Freud, Zimmermann, né? E contextualizado de uma maneira mais adequada possível dentro desse tempo que nós temos para essa conversa, para que fiquemos atentos, para que tenhamos, na escuta analítica, a possibilidade desse novo olhar. Tá? Agradeço muito a todos. Um bom dia, boa noite, boa tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.